Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de iOS com Swift. No caso, hoje vamos continuar aqui a parte de trabalhar a nossa linguagem em Swift e vamos verificar aqui de que forma é que conseguimos agora trabalhar com a parte de condições. O que é que basicamente são as condições? É quando nós temos aqui a possibilidade de seguirmos dois caminhos quando temos aqui a validação de um determinado código. Por exemplo, aqui no caso eu vou colocar aqui uma variável. Vou informar que isto será uma variável chamada isChecked e que esta variável isChecked terá aqui o valor de true. No caso será uma variável booleana em que terá aqui a possibilidade de ter aqui um valor verdadeiro ou falso, em que no caso eu estou a informar que ele será aqui um valor verdadeiro. E no caso vamos fazer aqui o seguinte, eu vou validar aqui essa informação. Se isChecked igual a true, eu pura e simplesmente vou chegar aqui e vou fazer um print de, por exemplo, marcado. Caso contrário, vou colocar aqui um else e vou colocar aqui print desmarcado. Isto basicamente permite-me eu estar a colocar aqui dois caminhos possíveis. Se esta variável estiver como true, eu pura e simplesmente vou dar aqui a informação de marcado. Caso contrário, ela vai me dar a informação de desmarcado. Então reparem, eu simplesmente tenho aqui a informação de marcado. No caso de eu colocar aqui este elemento como false e executar, ele vai me dar aqui a informação de desmarcado. Aqui, como estamos a trabalhar com um valor booleano, nós podemos pura e simplesmente retirar aqui esta parte, ou seja, nós conseguimos inferir que quando colocamos aqui if isChecked, que já estamos a validar se ele está verdadeiro. Então, por isso mesmo, nós conseguimos simplificar aqui o processo colocando apenas aqui esta parte. Okay? Neste caso, nós estamos a colocar aqui uma informação apenas direcionada para um valor que será verdadeiro ou falso. No entanto, nós podemos ter aqui informações um pouco diferentes. Vamos imaginar o seguinte, eu vou colocar aqui um valor de uma nota, vou informar aqui a nota, por exemplo, começando aqui um valor 18. Vamos fazer o seguinte, se a minha nota for menor do que 10, eu pura e simplesmente vou fazer aqui um print de reprovado. Caso contrário, e vou colocar aqui mais opções, porque eu tenho aqui outras opções. Se a minha nota for exatamente igual a 10, ok? Aqui não temos a necessidade de colocarmos os parênteses. Se a nota for exatamente igual a 10, eu vou colocar aqui um print de aprovado. Caso contrário, se a minha nota for menor do que 15, eu pura e simplesmente vou dar aqui a informação print aprovado com nota razoável. Se não, será a última opção, eu vou colocar aqui um print aprovado com boa nota. Okay? Desta forma eu consigo apresentar aqui todos os meus conteúdos. Se eu executar aqui este código, reparem o que acontece, ele por exemplo vai-me informar que foi aprovado com boa nota. Porquê? Porque ele vai-me ler aqui este elemento e vai ficar, ok, este 18 é inferior a 10? Não. Se não é, ele vai passar para o elemento seguinte e vai-me validar. Este valor é exatamente igual a 10? Também não. Então vai-me passar para o seguinte. Vai-me verificar, este valor é menor do que 15? Também não é. Então eu só tenho aqui uma última opção. Então, por exemplo, ele vai-me passar aqui este conteúdo. O que é que eu posso ainda fazer? Eu vou testar aqui, por exemplo, com o valor de 12. E se eu executar o meu código, ele vai bater aqui neste elemento, ou seja, possivelmente eu estou a bater aqui neste aprovado com nota razoável. Se eu colocar aqui uma nota de 10, reparem que automaticamente ele vai me dizer aqui aprovado. Se eu colocar aqui uma nota negativa, ele pura e simplesmente vai me dar aqui a informação de reprovado. No caso eu colocar aqui, por exemplo, o valor 15, reparem o que acontece. Ele pura e simplesmente vai dar aqui a informação de aprovado com boa nota, ou seja, ele entra aqui neste elemento. Porquê? Porque eu estou a dizer que isto será menor do que 15, ou seja, não estou a considerar o 15 como sendo um valor válido para este intervalo. No caso eu quero considerar, eu teria que colocar aqui menor ou igual. E se eu executar aqui, agora sim ele vai me dar aqui aprovado com nota razoável, ou seja, se eu quiser inserir ainda aquele elemento do intervalo, eu tenho que puxar esta informação. Esta será uma forma de nós termos aqui a passagem
com várias condicionantes e escolhemos aqui as condicionantes. Temos ainda aqui a possibilidade de utilizarmos aqui uma estrutura de switch case para poder fazer aqui um processo muito semelhante. Então vou fazer aqui o seguinte, por exemplo, in let código igual a 4, ok? Ou seja, por simplesmente tenho aqui um valor de um código e vou identificar aqui, por exemplo, aqui uma informação. Por exemplo, vou colocar aqui switch código e vou dizer o seguinte, eu quero colocar cada um destes valores, quero escrevê-los de forma por extenso. Então o que acontece? Eu vou colocar aqui case 1, dois pontos, eu vou colocar aqui print 1, case 2, print 2. O que é que vai acontecer? De cada vez que eu fizer aqui uma inserção de um destes valores, eu vou verificar qual é esse valor. Se for 1, eu vou escrever 1, se não, se for 2, eu vou escrever 2, e eu vou fazer aqui os seguintes, print 3, case 4, print 4, vamos aqui puxá-los novamente atrás. Caso seja outro valor qualquer, eu vou colocar aqui um default, ok? O default será qualquer outro valor. Eu vou colocar aqui então outro valor, ok? Se eu executar aqui este código, ou por simplesmente ele vai-me escrever aqui o 4 porque ele entra neste case, ou seja, por simplesmente eu dou-lhe a informação deste conteúdo. Se eu chegar aqui e colocar aqui, por exemplo, o valor 2, ele vai-me escrever aqui o case 2. No caso, eu colocar aqui um valor diferente de qualquer um destes, ele dá-me aqui outro valor. Posso ainda trabalhar aqui este conjunto a nível de intervalos. Por exemplo, eu vou identificar aqui, por exemplo, como este, como sendo o código 15, e quero colocar aqui o seguinte, eu quero informar aqui, por exemplo, 1.10, eu vou colocar aqui até 10. Aqui eu vou fazer agora 11, 20, até 20. 21, 30, até 30. 31, 40, até 40. Pura e simplesmente o que acontece? Eu pura e simplesmente chego aqui e tenho aqui a informação de que tenho um número até 20. Se eu colocar aqui, por exemplo, o 35, eu vou ter a informação de que este é um valor até 40, ok? Ou seja, por simplesmente eu estou a dar-lhe aqui intervalos. Quando eu coloco aqui estes elementos, vamos imaginar que eu coloco aqui um valor limite, por exemplo aqui o 40. O que é que vai acontecer? Eu, por simplesmente, vai-me dar aqui essa informação, mas vai-me dar essa informação da mesma forma como dá aqui o 31, dá-me exatamente a mesma coisa, porque eu colocando esta nomenclatura, um valor, 3 pontos, outro valor, ele vai-me considerar estes elementos como fazendo parte do intervalo. Se eu não quisesse, por exemplo, que este valor fizesse parte do intervalo, eu teria que colocar algo deste género. E desta forma, se eu colocar aqui o 40, pura e simplesmente ele já me vai dar aqui a informação de que este faz parte de outro valor, porque pura e simplesmente este elemento não está a ser considerado para aquele intervalo. Ficamos então visto aqui a parte das condições. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, sigam também nas redes sociais e participem na nossa comunidade do Discord e vemos no próximo vídeo.